Bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz. Olá, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo em paz. Mais um São Judas Casts aqui hoje, né? Sim, voltamos logo. Rapidinho, estamos aí. A gente ficou na dúvida que dia que a gente ia voltar e já voltamos. Já voltamos. O pessoal não nem te esqueceu, a gente. Não, não dá tempo. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que as pessoas também não esqueceram. Não. Olha só. A pessoa já virou o ouro da casa. Quem está aqui hoje, Patrícia? Hoje nós vamos conversar com o nosso querido e, como é que fala? Veterano do São Judas Cast, o Padre Luiz Gustavo. Bem-vindo de volta. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Luiz, mais uma vez pelo convite de poder estar aqui com vocês e de poder ajudar um pouco as pessoas a entender um pouco melhor o tempo que a gente vive, especialmente agora, a Quaresma, que a gente já está praticamente chegando nos finalmente, para poder celebrar a Páscoa. E eu peço desculpa pela voz, tá horrível, mas dá para a gente conversar. Isso aí, pá. Então, vamos... Bom, não precisamos de apresentações, mas só para atualizar. Atualizar, acho que é melhor para atualizar. Para atualizar. Teve mudanças? Tivemos mudanças, né? Agora eu estava na Zona Leste ali, né? Na Paróquia São Paulo Apóstolo e São José Esposo de Maria. Então agora eu sou vigário paroquial da paróquia de Santa Rita de Cássia, no Jardim da Granja. Tem 1 mês e meio só que começamos a missão lá. Desde o dia 5 de fevereiro, o pároco com quem eu trabalho é o padre Alexandre, que até então era pároco da paróquia de São José Operário na Vila Paiva, e aí a gente está nessa nova missão. Também agora em janeiro, enfim, demorei um pouquinho, até estavam brigando comigo, mas agora também sou membro oficial da Associação de Liturgistas do Brasil. Pedi meu ingresso nela em janeiro, foi aceito o pedido, e aí também tem mais esse trabalho agora à frente, porque daí também eu ajudo, quando for solicitado, também no quadro de padres formadores que colaboram com a CNBB por conta da associação que faço parte agora. Tem um pouquinho de trabalho. Vai aparecer nos trabalhos na vida, Nosso né? Então, agora, já que eu estou desempregado de dar aula, né? Que tá difícil voltar a dar aula, porque as faculdades de teologia estão com uma certa dificuldade financeira, então muitas estão só, por exemplo, os deonianos, é padre deles, a gente entende, né, por conta dessa questão, São Paulo também, mas a gente ajuda de outras formas também, não só dando aula. É verdade. Que bom. Bom, e hoje nós vamos conversar sobre o tempo que a gente está vivendo. Sim, né? Quaresma, Quaresma, se preparando para a Páscoa. Na Páscoa. Qual é o significado da Quaresma? Então, é que a gente pensa que... a gente ouve todos os anos, gente. Acho que é meio discursinho batido, mas assim, Quaresma é tempo de conversão, Quaresma é tempo de transformação, Quaresma é tempo de penitência. Tá, é tudo isso. Mas só que as pessoas não entendem o começo disso tudo. Por quê? Na igreja primitiva e até mesmo durante a Idade Média, enfim, o tempo da Quaresma, ele surge de uma maneira assim, de preparação para o batismo, receber o batismo. Por quê? Na igreja primitiva, até o século III, mais ou menos, só se batizava os adultos. E os adultos eram chamados de catecúmenos. E os catecúmenos passavam pelo processo do catecumenato, que era pelo menos 3 anos de formação. Mas qual que era a ideia? Gente, hoje, a pessoa, quem quiser, seja cristão ou não, batizado ou não, se está tendo uma missa numa igreja, está aberta, a gente vai e participa da missa. A gente posso entrar para ver como que está rolando aqui. Na igreja primitiva não era assim.
só participava da celebração eucarística, o ponto auge da vida de comunidade aos domingos, enfim, quem era batizado. Quem não era batizado não participava da missa, não tinha autorização nem de presenciar o culto. Aí o que acontecia? Aí, né, você tem aqui a questão do introdutor, que lá na frente vai ser chamado do padrinho de batismo, enfim, tudo isso, que um simpatizante, vendo o exemplo dos cristãos no dia a dia, na maneira como se tratavam, eram pessoas honestas, viviam realmente ali o discipulado a Jesus Cristo, se alguém se interessava a isso, se apresentava ao membro da comunidade, que apresentava ao responsável da comunidade, e aí essa pessoa era acolhida, depois de um processo de um interrogatório, entre aspas, para saber as reais motivações. Passado isso, foi acolhido, é apresentado, então se tornou catecúmeno e faz o catecumenato. Depois de 3 anos, mais ou menos, que era a média da preparação, esse catecúmeno recebia autorização de ser batizado. Lembrando que o batismo só acontecia uma vez ao ano, que era na noite da Vigília Pascal, onde se celebrava a ressurreição e se batizava aqueles que queriam assumir a fé em Jesus Cristo, a pertencente à comunidade, enfim, tudo isso. Então, depois desse tempo de preparação, olha, você está preparado, enfim, você pode ser batizado, começava aquilo que a gente vai chamar de preparação imediata do batismo. E essa preparação imediata vai acontecer aonde? Dentro do tempo da quaresma. E o catecúmeno, o que o catecúmeno tem que fazer? Oração, jejum, esmola e penitência. Para poder mortificar o corpo, para poder se apresentar realmente convicto para o batismo. Porque até então o batismo é a única tábua de salvação que apagava os pecados. A confissão vai vir lá na frente só. Então, por isso que a pessoa tinha que ter essa consciência, porque se voltasse a pecar, não tinha mais como ser perdoado. Então, é nessa consciência. E aí, o catecúmeno, que fazia todo esse processo de preparação imediata, a comunidade, o grupo que iria acolhê-lo como novo membro, enfim, o que fazia? Fazia também jejum, oração, esmola e penitência, não simplesmente em nome próprio, mas em nome também daquele que vai ser batizado. Era como se aquele que fosse batizado percebesse também a acolhida e o esforço da comunidade para que ele estivesse junto. Então, o tempo da quaresma vai surgir dentro desse contexto da preparação para receber o batismo. Depois, quando a igreja se torna religião oficial do Império, lá em 382, com o imperador Teodósio, que o pessoal coloca como Constantino, né? Não, Constantino em 325, se eu não me engano, dá o Edito de Milão, que nada mais é dando liberdade de culto aos cristãos. Então, o cristianismo era uma dentre as outras religiões permitidas do Império. Só em 382, com Teodósio, aí sim, o cristianismo se torna a religião oficial do Império. Aí cai o catecumenato, enfim, mas daí, passando os séculos até o Vaticano II, se restaura essa questão de conversão, de penitência, de esmola, para poder lembrar a graça do nosso batismo e pensar assim, olha, não estou vivendo como deveria viver o meu batismo, tenho essa dificuldade, reincido nesse pecado. Então, a quaresma aí vai nos ajudar nesse processo de conversão e de transformação para que a gente consiga restaurar
a graça do batismo que, infelizmente, o pecado começa a ofuscar. Então, volta a ideia de conversão, de penitência, enfim, mas precisa deixar claro que é para conversão. E aí eu posso fazer tanto para minha conversão, quanto para a conversão de alguém. E aí eu oferto nesse tempo a minha penitência, enfim, para poder me ajudar e ajudar também aquele ou aquela que eu estou intercedendo. Mas isso precisa ficar claro, porque Quaresma não é tempo de barganha com Deus. Dizer assim, olha, vou ficar sem comer doce, vou ficar sem comer sobremesa, Sem tomar chocolate, refrigerante. sem tomar refrigerante, tá? Mas isso não é porque eu quero uma casa, porque eu quero um emprego, porque eu quero algo material, não. Eu faço isso porque vai me ajudar na minha vida como cristão, como discípulo. Vai ajudar no meu discipulado. Então, beleza. Então, posso fazer a penitência para isso. Mas o grande problema é que todos os anos eu vejo nas confissões, nos atendimentos, enfim, são as pessoas reclamando de que Deus não me ouviu, Deus não me atendeu. Olha só o que eu fiz de errado. Fez de errado na intenção, porque você está querendo outras coisas e não aquilo que é essencial. E isso também precisa ficar muito claro para a gente, porque senão fica um tempo assim de, como eu falei, de barganha. E assim, a gente tem que pensar o seguinte: o que vai me fazer ficar sem comer aquele alimento? O que aquilo vai ajudar para poder eu sair de uma situação de vício, de uma situação de pecado? Precisa isso ficar claro na mente e no coração, porque senão a pessoa pode fazer tudo isso e vai ser só 40 dias e mais nada. Passou os 40 dias, volta tudo que era antes. Não, e assim, e o mais absurdo, gente, como eu falei, a igreja coloca para gente práticas penitenciais, como, por exemplo, 5 horas da manhã vou na celebração penitencial. Frei Gilson faz um bom trabalho. 4 da manhã, olha, é meu sacrifício, é minha penitência, entendeu? Fazer algo que faça com que a pessoa saia da sua zona de conforto. Vou ficar de abstinência, tá? Mas de quê? Vou ficar sem comer carne quarta e sexta, tá? Mas o que isso te ajuda? Tem que ter isso em mente. O jejum, tá? Você tem o jejum parcial e o jejum completo. Jejum parcial, a pessoa tira uma das refeições. O jejum completo, ela fica sem as principais refeições, mas precisa comer algo. Não é só ficar sem comida. Porque senão você vai ver gente com diabetes, que vai ficar o dia todo sem comer, vai chegar no final do dia e vai dizer: nossa, estou passando mal, minha glicose está baixa, é o demônio me tentando. Não é o demônio te tentando, é irresponsabilidade sua. Mas tem muitas pessoas que falam: eu não como carne na quarta e na sexta-feira. É mais porque acho que é uma tradição. É uma tradição, porque, assim, porque quarta-feira de cinzas é dia de abstinência. E, gente, vou deixar uma coisa clara aqui também. Quarta-feira de cinzas é dia de abstinência de carne e é do dia todo. Não é até meio-dia, 1 hora e depois tá liberado. Que eu juro, eu tentei pesquisar esses tempos, mas eu não consegui achar da onde que se tirou que quarta-feira de cinzas, o feriado, vamos dizer, vai até meio-dia, 2 horas. A única coisa que eu vi que faz isso, e o pessoal segue, é os bancos. O banco acho que volta a funcionar na quarta às 2 horas da tarde. Das 2 às 4 só. E assim... Mas o jejum não acompanha esse horário. O jejum é o dia todo. Então, quarta e sexta. Sexta-feira santa, pelo dia da paixão, enfim, tudo isso. Então, a pessoa vai ficar sem comer, sem carne, quarta e sexta. Mas, por exemplo, eu tenho cirurgia bariátrica e a proteína faz parte da minha alimentação por conta de anemia, tudo isso. Sim.
Então, a pessoa tem que ter isso em mente. Se a pessoa tem um problema de saúde, que não pode ficar sem comer a proteína, mas o ovo, ovo é proteína, mas tem gente que, no meu caso, com a anemia, é carne vermelha mesmo, não o ovo não substitui. Então, por exemplo, teve um ano que eu estava com a anemia, que eu tenho por conta da bariátrica, tem que ficar sempre vigiando isso. O médico foi categórico. É um pedaço de bife no almoço e na janta e não pode ficar sem comer. Aí eu fui fazer o jejum na quarta e na sexta, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, eu chego passando mal no final do dia. Mas por quê? Eu tô liberado do jejum por conta da penitência, por conta da saúde. Eu me esforço na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Mas se eu ver que eu vou passar mal ou algo assim, aí eu preciso ir com coerência em relação à saúde. Mas eu também queria deixar uma coisa clara aqui também. É que pegaram o mandamento da igreja, que fala de guardar, de não comer carne às sextas-feiras, tá? E estão colocando um peso em cima desse mandamento que não existe. De que se a pessoa não comer carne na sexta-feira, seja ela qual for, ela está em situação de pecado e pecado mortal. Gente, isso não existe. Eu já vi isso mesmo. Você não pode... come nunca, toda sexta-feira, nunca come o carne. mandamento da igreja é esse, de não poder comer, de evitar comer carne, guardar as cestas. Pode ser substituído por um ato de caridade também, mas, gente, isso daí vai da motivação de cada um. Se quer fazer, tudo bem. Se não quer, é vida que segue. A pessoa faz outros tipos de penitência e abstinência. E aí eu falo o seguinte, por quê? Eu sei que vai ter gente que vai me hatear por conta disso, mas eu devolvo o hate de que maneira? Tá, então se não comer carne na sexta-feira é pecado mortal, por ser mandamento da igreja, então vamos também ao outro mandamento da igreja, que é pagar o dízimo. Aquele que trabalha, que tem ali o seu salário, a igreja pede-se que pague o dízimo. Aí eu não vejo esse mesmo peso no dízimo. Então, se é mandamento da igreja, se não comer carne na sexta, se a pessoa come, está em pecado mortal, então a pessoa que trabalha, que não paga o dízimo, também está. Ah, não, padre, aí já não é bem assim. Aí já não é bem assim. Aí a gente tem que conversar direito, entendeu? Ah, não, daí já o padre querendo falar de dinheiro, entendeu? Então, a gente tem que colocar os devidos pesos nas coisas. Então, assim, a igreja recomenda, mas é recomendação. Se a pessoa faz ou não, é a consciência dela diante de Deus. Mas aqueles que defendem que é pecado mortal, então eu espero que o dízimo também esteja em dia. Isso faz sentido muito grande para esse E a pessoa que fala assim, né, a gente escuta bastante. Eu não vou fazer quaresma de não comer alguma coisa, não. Eu vou fazer de não falar mal dos outros, de não sei o quê. Então, aí tem um problema. Problema em que sentido, gente? Isso eu acho um dos absurdos que acontece. A pessoa vai fazer penitência ou abstinência de pecado. E eu fico assim, mas... Você devia não fazer. Exato, assim, isso não existe, gente. Por exemplo, vou deixar de falar mal das pessoas. Gente, isso é levantar falso testemunho. Mas já não era para falar mesmo. Já não é, exatamente. Não é 40 dias. Porque eu vou tratar melhor o meu colega de trabalho. Mas você tem que tratar a pessoa bem, independente todo dia, não só durante os 40 dias. Vou mais na casa da minha mãe. Ou a pessoa que fala assim, na quaresma eu vou na missa certinho, acaba a quaresma, nem no primeiro domingo da Páscoa a pessoa vai para mim, do que adiantou? Volta a estar em situação de pecado depois dos 40 dias. Não adianta nada. Então, assim, gente, não se faz abstinência de pecado. Se aquela situação é pecado, a gente tem que evitar durante toda a nossa vida e não apenas 40 dias. E assim, aí sim,
a nossa abstinência, a nossa penitência, olha, para eu ter mais paciência com fulano, para eu ser mais caridoso, e continuar isso depois dos 40 dias, e não apenas os 40 dias, aí sim é algo válido. Mas... E que a pessoa tem que entender também, não é Deus vai mudar a pessoa, Deus dá a oportunidade das pessoas fazer o bem, ajudar o próximo. É isso que muitas vezes a pessoa não entende. Exato. Deus não fez... E assim, ele te deu oportunidade, às vezes você não. Exatamente, e a gente tem que aprender a aproveitar as oportunidades. E assim, e eu sempre falo para as pessoas, gente, Deus não vai obrigar ninguém a estar ao lado dele. E tem hora que mesmo, por exemplo, eu rezando fazendo minha penitência, minha quaresma, porque eu quero que fulano se converta. Tá, a gente pode fazer, a gente pode ter essa intenção, mas se a pessoa não quiser, se a pessoa não quero isso para minha vida, a gente tem que entender que não é que a nossa oração não surtiu efeito, mas Deus vai respeitar a liberdade. E hoje em dia, entre muitos cristãos, tá difícil da pessoa encarar a liberdade da pessoa dizer, eu não quero ser cristão, eu sou batizado, mas eu não quero viver isso, eu sou batizado, mas eu não vou à missa, para mim isso não é importante. Deus vai respeitar, mas o problema é que Deus respeita, mas nós não queremos respeitar, e queremos que a pessoa se converta à força. E, gente, quem se converte à força não vai durar muito, não vai muito longe, a não ser que faça um processo ali que mude o seu coração, mas caso contrário, é a mesma que nem, eu falo isso porque nas famílias, não é toda família, é um que vai na igreja, o outro que não vai, tá, cada um vai respeitar ali, mas, por exemplo, eu vejo cristão, esposa, falando assim para o marido, vou na missa comigo? Não, não vou. Aí já começa a briga. Ou vai chegar para o filho que já está mais velho, já está maior de idade, enfim. Vamos na missa comigo? Não, não vou. E já começa... Eu falo assim, mas que testemunho você está dando para a pessoa? Você está querendo que a pessoa vá e a pessoa fala não, Deus respeita o nosso não, e você não está respeitando o não da pessoa. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas o que a gente tem que fazer é rezar. Eu falo isso porque minha avó, o meu avô, minha avó o meu avô por parte de mãe, eu não cheguei a conhecer, porque morreu quando minha mãe tinha 6 anos. Aí depois de alguns anos, minha avó casou novamente, e aí o padrasto da minha mãe, que é meu avô, né, que eu chamo de vô mesmo, porque foi o que nos criou dessa maneira. Minha avó era de missa todo domingo às 7 da manhã. Todo domingo às 7 da manhã. Aí ela chamava meu avô, não vou. Meu dinheiro meu Deus está no bolso. Meu avô falava isso. Aí ela foi reclamar um dia para o Padre Cândido, que Deus o tenha, já que que já está junto de Deus. O Padre Cândido falou para minha avó o seguinte: convide, só fale, vamos lá, não quer ir? Não brigue, não faça nada. Pegue suas coisas e vá. E minha avó começou a fazer isso. Chegou um dia que meu avô, eu vou com você. Foi. Depois disso, eu vi meu avô ir na missa todo domingo com a minha avó. Minha avó faleceu em 2007 de um câncer que foi fulminante quando foi descoberto. Mesmo assim, depois que minha avó faleceu, meu avô faleceu em 2020, meu avô ia todo domingo na missa. E quando minha avó era viva ainda, tá chovendo, porque assim, a missa das 7 da manhã da minha avó não dava nem 10 minutos para chegar na igreja, porque era bem próximo. Aí eu, não, você vai sim. Meu avô fazia minha avó sair da cama e para ir para a missa. Então, assim, mas o que eu quero dizer? Porque não foi forçado. Uma vez conversando com uma pessoa,
ela não aceitava que os pais dela ou os parentes não iam na igreja. Eu não aceito isso, mas não é você que tem que aceitar, é Deus. Eu falei, e você acha que agindo dessa maneira você vai conquistar quem? Por que eu falo isso? Aí essa pessoa, Natal não ia, Ano Novo não participava, Dia das Mães, nada. E aí eu falei, aí por quê? Porque a dondoca, desculpa essa expressão, não gosta de ouvir palavrão. Porque a dondoca não gosta de ouvir as piadinhas do chão. Me poupe. Eu falei, agindo dessa maneira, não participando de nada, e quando vai, fica de cara emburrada, e ainda querendo chamar a atenção do tio, então assim, não vai conquistar ninguém e vai ficar ouvindo, não. Mas é a dificuldade de entender que Deus respeita até o nosso não, mas a gente não quer respeitar o não, o mesmo não nas pessoas. Mas isso, viver a quaresma hoje em dia é muito difícil, porque, vamos lá, Jesus ficou no deserto 40 dias por provações, né? E ali provou que a fé... Sim. Tá. E hoje, nos dias atuais? Olha, de 3 anos para cá, mais ou menos, eu tenho visto um aumento significativo na participação na quarta-feira de cinzas. Ano passado, quando eu estava na paróquia de São Paulo Apóstolo, estava voltando de férias, aí eu conversei com o padre Chicão, falei, irmão, você celebra da noite, para eu não ficar sem missa, eu celebro a missa das 8h30 da manhã. Ele colocou 8h30 da manhã, 8h30 da manhã, uma coisa assim, na quarta-feira de cinzas. Quando eu fui celebrar, a paróquia de São Paulo Apóstolo estava entupida. Todos os bancos cheios, os corredores cheios, tudo. À noite tinha gente assistindo missa fora da igreja. Não cabia nem no espaço lateral que nós tínhamos. O fundo foi totalmente tomado até a rua. Então, assim, você está vendo uma grande participação, uma volta, né, de uma participação na quaresma. A quaresma em si, entendam o que eu vou dizer, não é difícil, entre aspas, não é difícil. O que vai ser difícil é até quando a pessoa até que ponto a pessoa está disposta ela está disposta em mudar de vida, está disposta em deixar certos vícios, ela está disposta a realmente se comprometer para a sua transformação e para a sua conversão. Acho que aqui é o ponto-chave. Então, aí vai da intenção de cada um. Jesus venceu a tentação no deserto porque Jesus tinha claro qual era o seu intuito e a sua missão. Para que a gente consiga viver bem uma quaresma e que ela, entre aspas, não seja difícil, a gente tem que ter um intuito, a gente tem que ter intenção. Aonde eu quero chegar? O que eu quero mudar? O que eu quero mortificar em mim? Qual pecado eu quero deixar? E assim, e a pessoa tem que entender que é um processo. Então, não é algo que que a pessoa vai resolver de um dia para o outro em 40 dias. Tem coisa que a gente tem que ir por etapa. Olha, esse ano eu vou mexer nisso. Olha, vou tentar ser mais paciente. Então, vou tentar... Então, eu vou batalhar por isso. Mas tem hora que eu vejo as pessoas, até mesmo na confissão, padre, eu não consegui fazer minha penitência. Padre, eu quebrei minha penitência, eu quebrei meu jejum. Aí, quando a pessoa vai falar com você, daí você pergunta, mas o que você está fazendo? Gente, por Deus do céu, se você for ver, a pessoa está assim, ó, teve uma que pegou uma folha de sulfite, como essa aqui, e aí tava assim, ó, frente e verso. Aí, gente, me desculpa, aí é humanamente impossível. Não dá, então você tem que, olha... Nossa, mas tem gente que faz isso. Assim, e é muita coisa. E tem gente que, por exemplo, não está acostumado. Então, e nesse ponto eu fico muito com Santo Inácio de Loyola. Quando Santo Inácio de Loyola coloca a vida espiritual como um processo de exercício físico mesmo. Hoje, você não vai para a academia e se você vai começar a puxar ferro hoje,
Você não vai fazer um supino com 40 quilos. É 3, 4 quilos no máximo. Com o tempo, você vai aumentando a carga, você vai ganhando musculatura, beleza, tá tudo certo. Na vida espiritual também é a mesma coisa. Você tem que começar daquilo, do básico. É que a pessoa não quer o básico. Acha que o básico é muito pouco. Por exemplo, gente, para quem nunca rezou o rosário, para quem nunca assim foi acostumado a ler a palavra de Deus, não adianta querer que eu vou começar a rezar o rosário todo dia, vou meditar a palavra de Deus todo dia, porque não vai conseguir. Ah, mas eu acordo às 4 da manhã, tudo bem, depois dos 40 dias. É muito fácil você fazer a sua oração com alguém puxando, com alguém conduzindo. Eu quero ver você sozinho, você e Deus sozinho, puxando a sua oração, fazendo a sua oração, meditando a palavra de Deus. Então, assim, se você quer, olha, vou começar com uma dezena hoje, daqui eu aumento para 2, 3, 4. Sim, consegui fechar um terço. Aí eu vou rezar um terço e uma dezena, passado algumas semanas, um terço e 2 dezenas e por diante. E em relação ao rosário, gente, também só queria deixar um parênteses. O rosário, mesmo após São João Paulo II publicar a questão dos mistérios luminosos, mas o rosário ainda permanece sendo apenas a oração dos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. O quarto mistério, se a pessoa conseguir, se a pessoa conseguir fazer. Caso contrário, o rosário continua sendo os 3. É outra coisa também que se prega aí afora e é desinformação. Não sou eu que estou falando, é só pegar o documento que instituiu os mistérios luminosos, que está claramente escrito ali. Então, outra coisa, é que as pessoas estão muito preocupadas em quantidade. Porque são... não, 4 terços é melhor do que 3. Entendeu? Então, assim, a pessoa está muito preocupada na quantidade, mas do que adianta fazer muito e não mudar nada, e não ter uma transformação, e tá só para poder cumprir preceito, entendeu? Aí não dá. E hoje em dia, infelizmente, eu falava muito isso na missa no final de semana. É o cristão que só quer saber de viver de aparência. A primeira leitura do primeiro livro de Samuel, quando Deus pede para Samuel ungir Davi, para mim é um dos textos mais bonitos e significativos. Por qual motivo? Tem, assim, Samuel chega com Jessé e tem Eliabe ali. Eliabe tem pelo que narra a escritura, tem um porte de físico grande, forte, enfim. Samuel chega e fala, ó Senhor, já achamos, é ele, né? Já está tudo resolvido. Deus fala, não é ele, Samuel. Dá um banho de água fria em Samuel. E aí, só o 8º filho, que é Davi, o mais novo, enfim, que vai ser ungido. Mas, para mim, quando Deus fala para Samuel, não é Eliabe, o que Deus fala para Samuel? Samuel, enquanto o homem vê a face, você vê a face, eu vejo o coração. Então, e isso é uma realidade que está presente nos nossos dias, mas o sentido inverso. As pessoas só querem saber da aparência, mas não querem viver a profundidade ou realmente viver de coração. Então, é muito mais fácil, entre aspas, fingir. Por exemplo, se eu chegasse para vocês aqui e falasse para vocês assim, vocês me perguntassem, você está fazendo penitência? Não estou fazendo penitência alguma, não estou fazendo jejum, só vou celebrar às 5 da manhã na sexta-feira. Nossa Senhora, o padre está errado, o padre, nossa, que exemplo que o padre está dando. Isso vai excomungar. Não, está errado, ele não pode fazer isso. Gente, mas é a disposição. E também a penitência é pessoal. Já me perguntaram, eu estou fazendo 2 penitências nesse tempo. Mas eu não falo para ninguém porque
é entre eu e Deus e mais ninguém. Não preciso colocar terceiros no meio. E até mesmo eu dizia isso no começo da quaresma. Eu falava assim, por exemplo, chega ali a pessoa e fala, não estou comendo doce, não estou comendo sobremesa. Aí, digamos, está no trabalho, foi chamado para comer na casa de alguém, enfim, não só ela, mas outras pessoas também. Aí o anfitrião dá a comida, tudo, e oferece doce. Aquele que está falando para todo mundo que está sem comer doce, se sente ofendido. Se sente ofendido porque a pessoa que não está respeitando. Daí o que eu falava na missa? Eu falei, alecrim dourado, entenda o seguinte, a penitência é sua. Eu não tenho obrigação de ficar sem ficar sem meu doce porque você está sem. Se você está sem, eu te chamei para comer em casa e vou dar sobremesa, é por conta das outras pessoas. E a penitência é sua, é você que tem que se mortificar mesmo ali com o doce na mesa. A penitência é sua e de mais ninguém. Mas o problema é, eu quero fazer a penitência e todo mundo. Não, a penitência é sua. Ninguém tem obrigação. Então tem muito de... Mas por quê? É porque prefere viver, desculpa a expressão, da maldita aparência. Mas é igual, já vi algumas vezes o pessoal postando que... Será que para valer a penitência lá de rezar com o Frei Gil, você tem que postar? Exatamente. Se não postar, não conta. Ou você vai fazer uma coisa boa e tem que colocar nas redes. Sabe, eu tenho pensado muito nisso nesses últimos tempos. Até tenho diminuído a frequência de postar as coisas no Facebook, no Instagram, enfim. Porque é verdade, assim... A pessoa vai fazer algo, ou vai rezar com o Frei Gilson, o que for, mas já pensando na postagem que vai fazer. Sabe, que nem ano passado, o que eu vi? Gente, eu olhei para aquilo e falei, Senhor, me perdoe, eu estou julgando. Eu sei que é julgamento da minha parte, mas não tem como. Assim, as pessoas indo... Olha só, o que um frei faz para que... Olha só, um grupo de pessoas, tinha umas 10, 12 pessoas para rezarem juntos, e olha só que a mesa farta, com comida, não sei o quê. Então, assim, me desculpa, não está a questão da oração, ali está querendo mostrar, olha só, como que a gente faz, olha o que a gente está fazendo, enfim, gente, não tem necessidade. Se você vai fazer isso com um grupo, vai ter salgadinho, isso e aquilo, tá bom, beleza. Mas, gente, você não precisa ficar postando isso, porque, me desculpa, não vai edificar ninguém. Me desculpa a sinceridade, mas é só para poder causar inveja nos outros. Só isso. Exatamente. É só para causar inveja. São as frustrações do mundo, né? A pessoa, tudo tem que postar. Eu criei o hábito de não ficar postando mais as coisas. Sim, não sabe, Nossa, faz muito tempo que eu não posto mais nada. Então, as coisas da igreja que eu participo, eu não estou postando assim, o mínimo. Sim. O mínimo. Porque não vejo... Mas como eu falei, é a questão de viver de aparência. E hoje em dia tem muito cristão vivendo de aparência e ainda quer dar pitaco na vida do outro. Dar pitaco na vida do outro daquilo que nem ele está vivendo. Sabe? E assim, hoje, esse viver de aparência, e na quaresma a gente vê muito isso, mas a gente acaba vendo a soberba das pessoas, sabe? No ponto, assim, posta que está fazendo isso e aquilo, mas vai julgar o irmão. Vai julgar o irmão em que sentido? Isso eu vi acontecendo. Não, aquela pessoa tá indo na igreja, se converteu. Mentira, eu não acredito. Não, tá fingindo. E eu falo para as pessoas assim, gente, quem fala e tem uma atitude dessa, o problema não tá na outra pessoa, tá nela. Se ela tá falando que o outro tá fingindo a conversão, é porque ela tá fingindo a conversão dela. Se ela fala que o outro não mudou, que não é capaz, porque ela sabe também que fala as coisas que mudou, mas não mudou porque ela também não está sendo capaz. Então, assim, a pessoa acaba só externando o que de fato está no coração dela. E nesse tempo de quaresma tem que entender o seguinte, se a gente fala de perdão, de conversão,
Se a gente está, de fato, com o coração arrependido, Deus perdoa, independente do pecado. Gente, eu já tive que atender casos nesses 10 anos de padre, pessoa que matou não sei quem, pessoa que roubou não sei aonde. Infelizmente, também a gente tem que ouvir pedofilia. Mas só que o que acontece? Eu já vi esses casos tentando ajudar, dar orientação, tudo, até mesmo para ajuda médica, tudo isso, psicológica, psiquiátrica, e a pessoa conseguiu. A pessoa, assim, uma fala assim, olha, eu sei que eu não consigo devolver a vida de quem eu tirei, mas isso eu não quero mais para a minha vida, e faz um trabalho muito bonito na vida de comunidade. E eu falava para essa pessoa uns anos atrás, ninguém precisa ficar sabendo. Tudo bem, você era conhecido porque você era traficante, não sei das quantas, enfim, mas depois da sua mudança, ninguém precisa ficar sabendo o que você fez e deixou de fazer. Você tem que ter essa consciência tranquila que Deus te perdoou, você tem que se perdoar e aí fazer o trabalho para tentar, de alguma forma, reparar esse mal, mesmo que não consiga trazer a vida novamente à pessoa. Um caso também que eu atendi anos atrás, né, infelizmente estava abusando de criança, enfim, tudo. Eu falei, para com isso, tenta encaminhar essa criança para terapia, e você também precisa ir para terapia e precisa ir para o médico. Não adianta você achar que vai vencer isso sozinho, porque você não vai. E você não está só estragando a sua vida, está estragando a vida de uma criança, de uma ou mais, né? Dependendo ali do caso. A pessoa foi para o médico, para terapia, tudo, entendeu quais são os seus limites, entendeu por que ela tinha essa situação dentro dela, e hoje vive bem, faz um trabalho na paróquia, na paróquia onde ela está, mas a única coisa o que ela não faz? Ela não trabalha com criança. Na comunidade, onde ela estiver, ela não trabalha com criança. Teve um caso de um educador que, assim, saiu de dar aula, foi para uma outra profissão, porque falou, eu não posso, eu não vou ficar e não vou destruir a vida de mais ninguém. Então, assim, você vê realmente pessoas que mudaram de vida, fizeram mal, gente, fizeram. E um mal gigantesco, sim, mas só que se converteram nesse tempo de quaresma, fazendo uma penitência, indo para as missas, tudo, tiveram consciência do mal que fez. E assim, gente, quando eu toco nesse assunto, é muito polêmico, tudo, mas antes de dizer que a pessoa não merece, que está errado, que o padre tem que abrir sigilo de confissão quando é nesses casos, tudo, qual o pecado que você esconde de todo mundo? Qual o pecado que você finge que você não faz? E aí você está julgando alguém, sendo que você ou já fez isso, ou pratica, e não teve a coragem que essas pessoas tiveram. E finge que tem uma vida perfeita, finge que tem um casamento perfeito, mas está escondendo das pessoas determinados pecados que são tão graves quanto. Entendeu? Então, assim, falar da misericórdia, do perdão, do arrependimento e da conversão, a gente tem que tocar nesses casos mais graves também. E assim, se a pessoa está arrependida, de fato, Deus perdoou. E não é eu que vou falar diferente. Claro, se precisa ir a julgamento, precisa pagar isso na justiça de alguma forma, vai pagar na justiça, vai ser homem o suficiente para dizer, fiz mesmo, errei, e estou aqui para poder. Que nem um dos casos que eu já atendi, a pessoa ficou presa há quase 20 anos. E com a justiça, assim, cumpriu o que precisava. Então, agora precisava recomeçar. E, assim, ela falou, eu não quero mais isso para a minha vida, arrumou um bom trabalho e está continuando a vida. Então, a gente precisa entender esse lado, e se a gente fala de conversão, de transformação, não é de coisinha pouca,
não é algo simplesmente mínimo. A gente tem que ver no grande o que esse tempo pode proporcionar e a mudança que pode ser proporcionada nesse tempo. É por isso que as pessoas refletem muito na época da quaresma, né, o seu dia a dia, a sua vida, porque se vem Exatamente, se vem na no situação. sofrimento de Jesus Cristo, que Sim. passou por tudo aquilo, Sim, por toda a situação. É o que eu falo para as pessoas nesse sentido, né? É entender que o sacrifício que o Cristo fez, e quando eu falo de sacrifício, gente, não é só a cruz. Eu retomo uma tradição da igreja, vamos dizer assim. Bento XVI acabou retomando sobre isso. Eu até usei na minha dissertação de mestrado, que é o seguinte: sacrifício não é só Jesus na cruz, ou Jesus sendo flagelado. Eu volto com a ideia de sacrifício, de que toda a vida de Jesus foi um sacrifício porque ele queria o bem da humanidade. Então, desde a encarnação, quando o Verbo se encarna, quando o Verbo abdica da glória para poder se fazer homem, cresceu tudo aquilo que Jesus fez em vida, os seus ensinamentos, as suas pregações, tudo isso foi sacrifício, porque ele queria unir as pessoas novamente a Deus, tornar as pessoas sagradas novamente aos olhos de Deus, que eu bato muito nessa tecla de sacrifício nesse sentido, que sacrifício na questão religiosa é fazer com que algo seja sagrado ou que algo volte a ser sagrado. E Jesus, nas suas atitudes, tentou isso, fez isso, melhor dizendo. E aí a cruz foi um momento significativo, mas também a ressurreição. E uma coisa que eu falo, gente, a cruz pela cruz não tem sentido algum. Me desculpe. A cruz pela cruz. A cruz só vai ter sentido por aquilo que aconteceu antes, desde a encarnação até aquele momento, e a cruz vai ter seu sentido, vamos dizer assim, concluído, entre aspas, na ressurreição. Aí sim a gente vê o sacrifício redentor que nos uniu novamente a Deus. E aí a gente, como cristãos, precisa seguir o mesmo exemplo. Eu cito esse exemplo em várias missas, várias vezes ao ano. Eu tive um professor na faculdade de filosofia, ele era um dos professores mais exigentes. E ele é daquele assim, ele não dava 0,25. Se o aluno, no final do semestre, tivesse faltando 0,25 ou 0,10, como aconteceu, ele repetiu o aluno. Ele falou, comigo não tem conversa. Mas o que acontece? Ele dava aula no segundo ano, um dia, 5 aulas. Então, começava às 7h pouca da manhã, acabava meio-dia. Era só com o professor e era uma das disciplinas mais densas do curso de filosofia. Aí, no primeiro dia de aula, ele sempre apresentava os trabalhos, o plano de aula, bibliografia, apresentava, trabalho tal, vai ter que fazer trabalho escrito, vai ter trabalho em grupo, a prova, a primeira prova, a prova final, enfim. Aí, depois que ele fazia tudo isso, ele chegava para a gente e falava assim, mas, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, 10, o 10 comigo, todos vocês já têm. E realmente, ele dava uma nota 10 de cabo a rabo no diário de sala dele. Mas o que ele falava? Agora, quem vai permanecer com esse 10 até o final? Quem vai permanecer com esse 10 chegando até 7, que era a média? E quem vai ficar com menos de 7 e vai ter que fazer prova substitutiva e se não passar vai ter que fazer ADP? Aí depende de cada um. O que eu quero dizer com isso? O nosso 10 já foi pago pelo Cristo. Salvos, todos nós já estamos. Santos, até mesmo que de maneira imperfeita aqui nessa terra, nós também já somos. A questão aqui é o quê? Quem vai permanecer com a salvação até o final? Quem vai permanecer na graça da santidade até o final da vida?
Aí é o esforço de cada um. Jesus fez o dele e nos deu tudo isso. Está de mão beijada para nós, entre aspas. Agora quem vai permanecer com isso até o final da vida. Aí depende de cada um de nós. E nesse ponto, que nem na quaresma agora, na Semana Santa, quando a gente está na segunda, terça e quarta, a gente medita sobre a figura de Judas, né? Judas que está se preparando para trair Jesus, tudo isso. E o pessoal brinca que eu sou defensor de Judas. Não é que eu sou defensor de Judas, mas a gente tem que olhar para além da traição. Como assim? Isso serve também para a nossa vida espiritual dentro desse tempo. Judas, ele fazia parte de um grupo que acreditava que o Messias viria de uma forma libertadora na espada. Ia para a guerra mesmo, vai matar o imperador, vai matar os governadores romanos e vai dar a Judéia novamente nas mãos dos judeus. E acabou, não tem conversa. E cada grupo dos judeus tinha uma imagem do Messias. Aí, o que acontece nesse sentido? Judas percebe que Jesus é um pouco inerte, mas Jesus mostrou já um pouco um lado, não é essa palavra, é um lado agressivo, entre aspas, quando expulsou os vendilhões do templo, quando exortou o jovem rico ficou triste, porque não queria vender seus bens. Então, Jesus tinha ali a sua firmeza em alguns momentos, um pouco mais acentuada. Então, o que Judas pensou? Vou dar um empurrãozinho. Aí ele vai até lá o Sinédrio, enfim, tudo isso, e aí ele entrega Jesus pelas 30 moedas de prata. E aí o que acontece? Quando Judas o entrega a Jesus e ele percebe que Jesus permanece, entre aspas, inerte, ele não revida, ao ponto até de chamar a atenção de Pedro, que decepou a orelha do soldado, e Jesus fala, não é pela espada. E aí o que acontece? Judas, naquele momento, vai tentar devolver o dinheiro, tudo isso, mas ele percebe, fiz algo de errado. É assim, sabe quando a consciência cai? O que eu fiz? E aí, quando a gente vai para o suicídio de Judas, quando ele se enforca, as pessoas, para Judas, se aplica aquela, quem atenta contra a própria vida está no inferno, vamos dizer assim. E eu falo para as pessoas, quem disse que Judas está no inferno? Por quê? Que eu saiba, até hoje, a igreja tem a lista dos santos, que a gente acredita que já estão na eternidade junto de Deus. Quem foi para o inferno ou não, ninguém sabe. E a igreja não fala, fulano foi para o inferno, não. A igreja nunca falou sobre isso, acredito que nunca vai tocar nesse assunto, porque é julgamento particular entre a pessoa e Deus. E o que eu quero dizer com isso? A Judas se enforca. Hoje, com a psicologia, avanço da psicologia e psiquiatria, a pessoa que perde a consciência, seja na depressão, por algo que fez de errado e tem ali um surto, para ter pecado, a gente precisa ter consentimento, liberdade e vontade. E ser livre para aquilo. Se por acaso falta consciência, a pessoa entrou num surto, deu um apagão na frente dela e ela não está mais raciocinando o que está fazendo, não tem como falar que aquilo de fato foi pecado. Você tem uma atenuante que a gente fala em teologia moral. Tá. Aí Judas se enforca. Gente, se ele se enforcou, ele entrou em desespero. E o desespero cegou e aí foi a forma que ele usou para resolver a situação. Ninguém sabe o que se passou na cabeça dele. Se naquele átimo de segundo ele pediu perdão para Deus, se o desespero dele ali era porque ele estava de fato arrependido. E se isso aconteceu, então me desculpe, quando a gente morrer, se Deus quiser a gente for para o céu, a gente vai encarar Judas e Pedro na porta nos acolhendo. Tá correndo risco de encontrar com Judas exatamente, mas assim... Se a gente for também. Não, mas o que eu quero dizer dizer com isso. Aí eu sempre faço essa reflexão com as pessoas. Você acha abominável as 30 moedas de prata. Tá, mas qual que é as suas 30 moedas de prata?
quais são as minhas 30 moedas de prata que na vida a gente traz Jesus da mesma forma? Traz Jesus da mesma forma, até mesmo de maneira pior do que Judas, nesse sentido. Então, é muito fácil olhar para Judas e falar, não, tá pro inferno mesmo, traiu, que absurdo trair Jesus dessa maneira. E a gente? Com os nossos pecados, com os nossos erros, com aqueles pecados, como eu dizia anteriormente, que a gente até esconde das pessoas. É as 30 moedas da mesma forma. Só que a gente não está entregando. Só que. Tem um peso diferente, né? Que cada um dá. É que não parece que é tão grave. É. Mas, gente, a gente for raciocinar, tirando a emoção de lado, gente, a gente não é tão diferente de Judas em muitas situações da vida. É verdade. Então, o tempo da quaresma deveria nos ajudar a essa reflexão. Se a gente fala volta a repetir, se a gente fala da misericórdia, do perdão, é para tudo, gente. Aí vem aquele abençoado, para dizer outra coisa, que fala sobre a questão do pecado contra o espírito. Gente, pecado contra o espírito até hoje. A igreja tem dificuldade de afirmar o que é, o que não é. Na teologia se tem dificuldade para aplicar o que é, o que não é. Então, assim, gente, se dentro da reflexão teológica e a igreja tem a dificuldade, não vai ser a gente que vai ditar qual é o pecado contra o espírito ou não. Entendeu? Então, assim, para mim, quando eu falo pecado contra o espírito, acho que o maior seria assim, conheci, era discípulo, conheci tudo, vivi tudo, fui de maneira livre, tudo, e mesmo assim chega lá na frente eu nego. Eu nego, não quero mais saber, depois de todo esse processo. Aí como que, não é nem que Deus não queira perdoar, mas a pessoa se coloca nessa condição, entendeu? Para mim é uma das vertentes que fala sobre o pecado do espírito. Mas assim, vamos deixar isso de lado, deixar para a igreja, a reflexão na academia, tentar resolver, porque não vai ser a gente que vai ditar, mas assim, e o problema o pecado do outro é sempre pior que o meu. E não é assim. Dentro dessa linha, eu sei que a gente está com o horário estourado já, mas dentro dessa linha de perdoar, Jesus perdoou Pedro quando negou ele 3 vezes? Sim, perdoou. Tanto que Jesus pediu para que ele apacentasse a sua igreja. E nesse ponto também tem um detalhe. Em João 21, que é o relato, né, de Pedro com Jesus depois da ressurreição, quando Jesus fala para Pedro se ele o ama, as pessoas falam que Jesus estava testando, ou entre aspas, testando Pedro, porque se Pedro negou 3 vezes, então Jesus perguntou 3 vezes. Gente, se isso fosse verdade, Jesus está sendo vingativo. Se isso fosse verdade, Jesus estaria sendo vingativo. Então, assim, tem um problema aqui. Qual que é a questão? É que as pessoas, como a gente não lê o texto original no grego, então a gente não entende. Mas o que acontece? Nas 2 vezes que Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, Jesus usa o verbo amar no ágape, que é o amor incondicional. O amor que a gente compara com o amor de Deus, tudo. Mas Pedro responde que ama Jesus, mas ele usa o verbo amar no filia, que é amor de amigo. Pedro não está entendendo ainda a pergunta, porque como no português amar é muito extenso o significado, no grego tem seu significado. Aí sim, na 3ª vez, quando Jesus pergunta para Pedro, tá bom, Pedro, você não me ama ainda como amor ágape, mas então, então você me ama como amigo? Aí Jesus usa o filia. E aí Pedro se entristece, mas se Jesus entendeu, por que está me perguntando de novo? Mas é Pedro que não entendeu ainda. Aí fala, sim, Senhor, eu te amo como amigo. Aí quando Jesus ainda fala, tudo bem, Pedro, ainda é jovem, ainda não compreendes, mas terá um momento em que você será cingido nos rins e será levado para onde não quer ir.
E aí você vai entender esse significado. É que daí o que a gente entende? Pedro vai entender do amor de Jesus dessa maneira incondicional, de fato, quando provavelmente ele está fugindo de Jerusalém, tem a imagem de Jesus e Jesus pergunta: para onde vais, Pedro? E aí Pedro cai em si e entende que ele precisava voltar, e aí foi crucificado de ponta cabeça na cruz, porque ele falava que nem ser crucificado na mesma posição de Jesus ele era digno. Então, nessa perspectiva, quando Pedro fala o amor, tudo, a negação, mas é porque Jesus queria ver até que ponto ainda estava, onde estava o termômetro do amor de Pedro por Jesus. Aí Pedro faz essa transição no decorrer da vida, do filia para o ágape, quando ele se entrega e morre ali crucificado. Então, é um exemplo para a gente também. Tem hora que o nosso amor a Deus ainda está no amor filia, e até mesmo no eros, que é o amor de atração. Tem gente, e Bento XVI, na encíclica Deus Caritas, Deus é Amor, ele explica muito bem isso, que nós cristãos passamos pelos 3 processos de amor. A gente se atrai pelo Cristo, né? Tem aquela atração, né? Que seria a nossa atração física pelo Senhor. Aí, depois de um tempo, essa atração física evolui e a gente se torna amigo. Porque Bento XVI fala até mesmo para os amigos. Antes de sermos amigos, teve uma atração. Só que essa atração não evoluiu para um relacionamento amoroso, mas evoluiu para uma amizade. E aí, nós cristãos também, a atração pelo Cristo, aí a gente passa dessa atração para o filia, se a gente vai se abrindo para Deus, até chegar ao ponto de, no fim da vida, seja lá quando, a gente faz essa transição do filia para o ágape. E aí, voltando até a quaresma, também nos ajuda deveria nos ajudar nessa reflexão e nessa transição do tempo, sabe? Do nosso amor, da atração para o amigo e do amigo para aquele amor incondicional, a gente entrega tudo. A gente entrega tudo e faz tudo por Deus. Isso é um processo, gente. Não é da noite para o dia, não vai ser só... um exercício da fé. Não vai ser só em 40 dias, mas vai ser algo para uma vida toda. Que maravilha. Padre, muito obrigado por esse privilégio. É isso, eu que agradeço. De ter o senhor aqui. Olha, é uma bênção. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Olha... A gente sempre aprende. Que bom que posso ajudar. Sempre aprende algo novo. Muito bom. Muito olha, bom. E segue aqui, nosso muito obrigado por o senhor estar aqui. O bolo. O bolo. Um café, para o lanche com o pessoal lá. Né? E que Deus sempre esteja o senhor abençoando. Amém, obrigado, agradeço. Na nossa paróquia, na nova paróquia lá, que Sim. tenha muito sucesso na sua caminhada, né? E com certeza terá. Amém. Né? Que o povo lá da Grande, da região lá está muito bem né? Servido. Que bom. Né? E o nosso espaço aqui está à sua disposição, quando precisar, nós estamos aí, né? Estamos aqui para... Quando a gente precisar também. Precisar também é só chamar, a gente encaixa na agenda, dá um jeito e pronto, aí dá um jeito. E deixa uma mensagem para quem está ouvindo aí para essa quaresma. Sim. Que ainda dá tempo, né? De pegar um finzinho. Então, a gente está faltando só 2 semanas para encerrar a quaresma, mas assim, do coração. Independente se você já está fazendo penitência, independente se você também não conseguiu cumprir, acabou falhando, não importa. A gente precisa entender que Deus sempre vai ver o nosso coração e o nosso esforço. Então, desejo que você continue se esforçando, que seja tempo de graça na sua vida e na vida daqueles que estiverem ao seu redor, e que seja uma alegria imensa poder celebrar a ressurreição de Jesus mais uma vez. Que Deus realmente os abençoe, esteja junto de cada um de vocês, e que a gente aprenda a estender mais a mão
do que julgar as pessoas, porque eu tenho certeza que esse é o caminho que Jesus quer que a gente aprenda, e esse tempo é muito bom para isso. Então, Deus abençoe e feliz Páscoa. Muito Pessoal, bem. nosso muito obrigado. Agradecemos mais uma vez aqui às Y3 pela acolhida, pelo carinho, né, a todas as pessoas que nos ajudam a estar aqui, né? Uma Feliz Semana Santa, boa Semana Santa, Santa, rezem Semana bastante. Santa, rezem bastante. Feliz Páscoa. E sigam as programações da Semana Santa nas suas paróquias. Exatamente, aí. faça o esforço, desde o domingo de Ramos até o domingo da ressurreição. É um sacrifício que vale a pena, vale a pena, vale a pena. E nós nos vemos na igreja, se Deus quiser. Isso aí. Pessoal, fiquem com Deus, até Deus breve. abençoe. Tchau, até a gente. próxima. Deus Tchau para abençoe. vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe.